Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja qual for o horário, é hora de humanismo. Seja muitíssimo bem-vinda, muitíssimo bem-vindo ao Hora H, o podcast humanista secular do Brasil. Nós somos a Humanistas Brasil e convidamos você a conhecer nosso grupo, nossas redes sociais e a nos apoiar, tudo isso nos links que a gente está deixando para você aí na descrição, ok? Meu nome é Arthur. Eu sou da Bahia, mas estou falando de Montevidéu, no Uruguai, e vou pedir para os humanistas de hoje se apresentarem. Oi, meu nome é Patrícia e eu falo aqui de Brasília. Olá, eu sou Jonas, eu sou mineiro, falo de Braga e estou de volta. Estamos no segundo episódio da segunda temporada, ou o nosso 9º episódio do Hora H. E nessa temporada a nossa proposta é comentar assuntos que nos marcaram durante o mês que passou. E então a gente vai comentar hoje sobre o mês de maio e vamos falar sobre as manifestações pró e contra o governo Bolsonaro, a morte do ator Paulo Gustavo, a CPI da Covid no Senado, o processo sofrido pelo vereador de Curitiba pela bancada evangélica da Câmara dos Vereadores e ainda a piada do Papa Francisco sobre os brasileiros e os 35 anos da noite oficial dos OVNIs. Então, a gente começa aqui com o último assunto mencionado, que é, no mês de maio de 2021, se comemoram os 35 anos da chamada Noite Oficial dos OVNIs. Em 19 de maio de 1986, objetos voadores não identificados foram avistados no espaço aéreo brasileiro. Aviadores afirmam ter avistado OVNIs no céu de São Paulo, Goiás, Rio de Janeiro e Paraná. Segundo os aviadores, os OVNIs eram objetos luminosos, hipersônicos, que interferiam no radar, que às vezes perseguiam os aviões, mas que fugiam quando eram perseguidos pelos mesmos aviões. Um controlador de voo assegura que conseguiu se comunicar com os OVNIs através das luzes da pista de pouso. A Força Aérea Brasileira deu uma coletiva de imprensa para afirmar que o fenômeno foi real, mas que ninguém sabia o que eram aqueles objetos. Teremos sido visitados por alienígenas? Terão se aberto portais interdimensionais, como em Stranger Things? Terá sido uma chuva de estrelas cadentes? Terá havido transformações de super saiyajins nos céus brasileiros? Até hoje, isso é um grande mistério. Bom, gente, falando sério aqui, eu fico me perguntando por que a mídia fica dando tanta atenção para esse tipo de coisa? Porque, sinceramente, sabe, a Netflix está aí para isso, para a gente se divertir com essas histórias. Agora, ficar comemorando os 35 anos da noite do mistério do não sei o quê, isso nem dá turismo para o Brasil, para dizer bem a verdade. Porque se for lá a casa mal assombrada a mansão em Chester, né, lá nos Estados Unidos, ainda gera turismo, gera renda para a cidade. Essa noite aí de todos os OVNIs, nem isso. Será? Eu acho que Varginha tem uma quantidade considerável de turismo em volta disso, não? Eu acho que, assim, eu particularmente, eu adoro esse tema. Eu acho muito interessante, porque eu acho que, obviamente, estatisticamente falando, né, devem existir outros seres em algum planeta. Lógico que eu não acho que eles já entraram em contato, que eles estão aqui, né, mas eu acho um tema interessantíssimo. Eu acho que ele é bem científico, né, eu acho que do universo do tamanho que é, não podemos achar que somos só nós aqui, sofrendo no planeta Terra, né? Então, eu acho que é um assunto que gera curiosidade, é um assunto que estimula a nossa mente. Eu, pessoalmente, eu gosto desse assunto, assim. Eu acho interessante. Claro que, assim, né? Aí, quando vira irracional, né? Tipo ET Bilu, aí a gente começa a questionar. Eu adoro essas coisas de alienígena, de OVNI, sonho em ver um OVNI, sonho em ser abduzido. Mas só que o Arthur perguntou por que os jornais ficam publicando isso. É porque dá dinheiro pra eles, né? Dá view, dá like e tal. E eu sou um dos... né?
É aquela... Eu sou um dos trouxas que leio. Eu sempre leio. Sempre que aparece eu abro lá para ler. Não acredito em nada, não acho que a gente esteja recebendo visitas de outros planetas. Deve ser algum fenômeno ali que ninguém ainda soube explicar e tal. Algum fenômeno natural, mas aí eu fico muito encantado, eu adoro. Um detalhe disso aí é assim, que essas reportagens nunca chamam um especialista pra falar, né? No máximo, é alguém que trabalha com ufologia, que vai falar alguma coisa sobre isso, mas um especialista mesmo pra poder dar uma explicação plausível pra aquilo não apareceu. Vocês já leram O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan? Acho que ele fala sobre isso, sobre como, quando começou a corrida espacial, pararam de... como fala, as aparições de Maria e de Jesus mudaram para aparições de OVNIs. Eu acho isso maravilhoso. Se você pensar, essa coisa da noite de todos os OVNIs, ela tem uma certa semelhança com aquele milagre de Fátima, né? Um viu, depois o outro viu, depois o outro viu, depois o outro viu. Parece que todo mundo viu. Foi uma coisa assim... Gerou uma coisa coletiva, né? Das pessoas vendo coisas. Igual as histórias de fantasma, né, gente? Viu fulano, eu também vi, e aí vira uma história. Todo mundo que vai na mansão Winchester diz que viu um fantasma lá. Todo mundo que visita a mansão Winchester diz isso. Eu adoro, eu fico encantado com isso. Eu também mas adoro. Mas eu não acho que existam, que sejam visitantes. Não, eu também não. Igual eu falei, estatisticamente, tem que existir em algum planeta uma forma de vida. Eu acho que seria muita prepotência do ser humano achar que só aqui no planeta Terra existe vida. Agora, daí a falar... Não, existe vida inteligente, provavelmente, né? Se você pensar estatisticamente, a probabilidade de existir vida inteligente em outros planetas é... Exatamente. Eu não sei se é grande, mas não é uma probabilidade, como é que eu vou dizer? Baixa, não é... Ai, me fugiu a palavra. Não é probabilidade zero, entendeu? Não é a probabilidade que você diz, essa daqui é uma probabilidade tão baixa que eu vou ignorar. Não é isso. É de vida inteligente mesmo, assim. O problema é que cérebro, mas também é baixa a possibilidade deles entrarem em contato com a gente, né? Pois é. Qual é a possibilidade deles terem desenvolvido uma tecnologia capaz... Porque, assim, é uma coisa... precisa viajar pelo espaço, isso não é uma coisa qualquer, porque as pessoas também falam, quando vocês veem essa ficção e tudo, fala de viajar no espaço como se você fosse daqui para um outro planeta, fosse igual você pegar um ônibus e sair de, sei lá, de São Paulo e ir até Belo Horizonte. Não é, entendeu? Sim. Só para você atravessar uma galáxia, são 30 anos no mínimo. 30 anos de viagem. Não é assim. Não é uma coisa tão simples assim. A probabilidade deles terem entrado em contato, deles terem aparecido aqui, é que não é probabilidade considerável. Gente, posso lançar um questionamento? Vamos supor que a gente descubra a vida inteligente em outro planeta. Aí eu fico me perguntando, as nossas religiões iriam sobreviver a essa descoberta? Porque iria tirar o nosso protagonismo na criação do universo, né? Falar, não, a gente estava contando essa história, mas tem essa outra história ali também. Eu acho que eles iriam se adaptar. E novas religiões surgiriam aí. Inclusive, assim, por exemplo, a Igreja Católica, ela não fala contra isso, né, da inexistência de vida eu já ia falar vida pós-morte, não, vida em outro planeta. Eu não sei mesmo o que as igrejas evangélicas dizem disso e outras religiões, mas eu acho que é facilmente adaptável. Fácil. A mente humana é incrível, né? A gente sempre dá um jeito. Com certeza. O mês de maio começou e terminou com manifestações de rua no Brasil, com a diferença de que começou com manifestações pró-governo Bolsonaro e terminou com manifestações contra o governo Bolsonaro. As manifestações pró-governo Bolsonaro aconteceram no dia 1º de maio, não há muito o que dizer, eram para apoiadores do atual presidente que foram para as ruas, com cartazes como "Nós te autorizamos, presidente", "Chegou a hora, presidente", "Eu te autorizo, presidente, nos livre do comunismo". As manifestações contrárias ao governo Bolsonaro tomaram as ruas também, pessoas que, em especial, querem que Bolsonaro saia do governo e levantaram cartazes como "Vacina já", "Fora Bolsonaro" e "Bolsonaro genocida". Eu autorizo, presidente. E eu fico me perguntando, você autoriza o quê, cara pálida? O que você acha que é do seu bedelho? O que você acha que é da sua
que é para você autorizar, né? Eu também estou me perguntando o que era, autorizaram o quê, em nome de quem, né? Exatamente, em nome de quem? Ferir a democracia não é algo que eles têm que autorizar. Eles não têm que autorizar isso não está autorizado, porque eles estão dizendo, né? Então... Na verdade, o que eles estavam defendendo de novo era uma intervenção militar, né? Intervenção militar democrática, algo do gênero que não faz o menor sentido. Nenhum. Que eu me lembro era algo do gênero. E é um pouco assustador, né? Eu acho um pouco assustador essa ideia. Eu espero que... Ainda são poucos, eu acho. Se eu autorizo, eu acho que ainda vem de uma minoria, bem minoria. Tanto que nada foi autorizado, nada foi pra frente. Mas assusta. Assusta. Eu acho perigosíssimo que tenha gente ainda tentando dar algum respaldo de valor para qualquer coisa que fira a democracia, né? Nossa democracia, a gente sempre tem que estar vigilante para que ela não caia de vez. E na situação que o Brasil está agora, tem que ficar mais vigilante ainda. E não, ninguém está autorizado a isso, não. Com certeza. Exato. Me preocupa também, nossa democracia é jovem. Eu fico muito preocupado e... Como humanista, a gente defende a democracia, né? Então, isso aí é só mais uma demonstração de como o governo, esse discurso de intervenção, de que vai intervir no STF e tal, eu acho que é só mais uma demonstração de como esse governo é antidemocrático, portanto, anti-humanista. A gente vai falar de outras coisas aqui, ainda também da negação da ciência, né? Mas isso, além da negação da ciência, temos esse lado também, que ele é anti-democracia. Já puxando um outro assunto que eu acho que a gente não listou, mas essa questão do voto também, né? Que ele quer fazer o voto impresso. Isso aí é só para embaralhar e tornar ainda mais caótico o nosso processo democrático. A questão é que parece que o governo Bolsonaro está caindo em popularidade, assim, em progressão geométrica, né? Então, ele fica desesperado, os apoiadores dele também, e começam a procurar essas coisas que algumas pessoas falam que são cortinas de fumaça, e pode ser também, mas alguma coisa precisa ser feita, né? A gente vê que ele está agindo de alguma forma contra essa queda de popularidade que ele tende a ter e que está caindo cada vez mais. Também eu acho que parte desse autorizo presidente pode ser por causa disso, não sei, mas pode ser por causa disso. A própria aglomeração que ele fez, né, no dia 23, que ele saiu de motocicleta lá no Rio de Janeiro, também tem muito a ver com isso. E agora, essa manifestação que teve no dia 29... Vamos ver qual vai ser o resultado dela, né? Porque a ideia deles é justamente mostrar uma pressão para que haja um pedido de impeachment. Não sei, será que isso vai funcionar de fato? Eu acho que não. Pedido de impeachment eu acho muito difícil, né? Mas eu acho que ajuda para enfraquecer o governo que já tá enfraquecido, né? Inclusive, eu acho que as manifestações de ontem foram numerosas, foram inclusive maiores do que as manifestações pró-Bolsonaro. Então, eu acho que ela coloca pressão e enfraquece um governo que já está enfraquecido, né? E eu acho que mostra que muita gente está insatisfeita, muita gente não está gostando do que está vendo. E mesmo no momento de pandemia, eu vi muito essa frase, né? O presidente está mais perigoso que o vírus. É uma forma de falar, olha, a gente não está aguentando, tá difícil. Agora, impeachment é muito mais complexo do que isso, né? Porque impeachment tem que partir do Congresso. E aí, muitas vezes, o impeachment ele é uma moeda de troca. E aí, eu acho que o Congresso ainda não chegou, né? O Bolsonaro, ele ainda consegue negociar bem com o Congresso. Então, eu acho que impeachment é difícil, até porque ele está chegando no final do mandato dele, ano que vem. Então, acho que impeachment não vai acontecer. Mas eu acho que é útil, sim, tanto a CPI quanto essas manifestações, para mostrar o que está acontecendo e enfraquecer o governo, que já está enfraquecido, mas a gente quer que enfraqueça mais, né? Porque realmente está difícil. A gente quer que ele enfraqueça, até porque a gente quer que ele não seja eleito em hipótese alguma em 2022, né? Exatamente. E daqui até lá, ele pode estar com a popularidade baixa agora. Isso é um bom indicativo, mas isso não é uma garantia, né? Não, e muita água pode rolar, né? Sabemos. Sim, eu fiquei muito feliz com a manifestação ontem, com o número. Não sei o que vai resultar. Espero que aconteçam mais manifestações, que as pessoas se engajem mais e que isso se demonstre também nas urnas, que não... Porque o brasileiro não vota, né? A maior parte não vota. Então, eu espero que com as manifestações as pessoas se engajem e votem e lembrem que
a gente pode fazer diferença na urna, votando e tal. Mas eu fiquei muito feliz. Eu queria ter participado, mas infelizmente não posso. Interessante que houve na manifestação de ontem uma real preocupação com mitigar as possibilidades de contágio do vírus, né? Teve a preocupação de, não sei se isso aconteceu de fato, porque é muita gente, é difícil controlar, mas de manter todo mundo distanciado, todo mundo de máscara, levaram álcool gel, pelo menos as notícias que eu vi disseram isso, né? Que levaram álcool gel e estavam distribuindo máscara para as pessoas. Enquanto as manifestações pró-Bolsonaro estamos todos nos lixando se vai transmitir vírus ou se não vai. Né? Vamos nos aglomerar aqui sem máscara, ou com a máscara no nariz, no queixo, na orelha, igual brinco, enfim. Eu não fui para as manifestações, mas eu conheço gente que foi aqui em Brasília, né? E foi exatamente o que eu ouvi. Eles estavam distribuindo máscaras, e não qualquer máscara, aquela máscara mais... A PFF2, né? Exatamente, para todo mundo, estava muito organizado, disse, eles falavam, gente, não vamos nos aglomerar, vamos nos espalhar, então estava assim, dentro do possível, tentando sempre manter um distanciamento mínimo entre as pessoas, então não havia uma concentração de pessoas, ela ficava mais espalhada, eles estavam distribuindo álcool em gel, ouvi que estava bem organizado, que era uma preocupação real, a coisa do contágio, então eu fiquei muito feliz, eu acho que, eu entendo quem não se sente bem para ir para as manifestações, eu mesma não sei se eu conseguiria ir ainda, mas eu entendo que chega um momento que a gente tem que se manifestar, a gente tem que se posicionar. Vai quem pode, né, não é para todo mundo ir. Às vezes quem mora com idoso, com grupo de risco e tal, Exato. Não é para todo mundo ir. E uma coisa que me chamou a atenção é que eu esperava mais violência policial. Teve casos em Recife, mas eu estava esperando, por causa do todo o discurso do Bolsonaro, né, de militar e tal, eu estava esperando mais repressão, mas só que não ocorreu tanto quanto eu esperava que ocorreu. Vamos ver como que vai ser nas próximas, torcendo que tenha próximas, né? Mas espero que se mantenha igual ocorreu ontem. Foi mais pacífico, tem polícia sendo tão agressivo como costuma ser. Vamos ver, né? No dia 4 de maio, faleceu o ator Paulo Gustavo em decorrência de complicações da Covid-19. Paulo Gustavo estava internado desde o dia 13 de março, então ele ficou internado aí pouco menos de 2 meses. Ele foi internado no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, passou por alguns procedimentos, teve muitas complicações e no dia 4 de maio ele acabou falecendo. A morte de Paulo Gustavo gerou uma grande comoção nacional, né? Ele acabou se tornando um símbolo da má gestão da pandemia de Covid-19 no Brasil, que gerou aí mais de 400 mil mortos. Então, é como se ele fosse um ícone desses 400 mil mortos. É muito triste, né? Eu acho que a morte é que a gente coloca uma cara conhecida. Quase o que estamos chegando perto das 500 mil, então quantos Paulos Gustavos foram, né? E aí quando é uma celebridade, quando é uma cara conhecida, particularmente ele era um cara da comédia, né? Ele era uma figura cultural importante, então a gente personaliza e a gente vê a perda que a gente está sofrendo, né? E quantos Paulo Gustavos foram? E o que eu acho mais estarrecedor é que a gente tem gente morrendo de uma doença que já tem vacina. A gente já tem vacina. Então, realmente é um descaso do governo atual com a população, né? A gente tá faltando vacina, a gente quer vacina e a gente não tem, né? A gente vai falar da CPI da Covid, acho que em breve, mas é isso, o governo negou ofertas da Pfizer, né? Então, ele poderia ter comprado vacina e ele não comprou, né? Então é isso, né, gente? Realmente quando a gente coloca um rostinho na cara, né, da doença e a gente vê o quão triste isso é. Gente, eu queria falar um pouco sobre da trajetória, assim, do que eu acompanhei do Paulo Gustavo. Eu conheci ele na TV, sempre vi ele no Multishow, na Globo. E quando ele começou a aparecer, assim, a nível nacional, porque parece que ele já era conhecido no Rio, né, ali no Rio de Janeiro. Mas quando ele começou a aparecer para o nacional, eu gostei muito dos personagens dele, do humor que ele fazia. E eu lembro que saiu uma notícia, não sei se é verdade, posso estar replicando aqui
Mas que não sei, mas eu lembro que saiu na notícia que me gerou uma antipatia com ele, que ele disse que não era a favor de parada LGBT. Aí eu fiquei um pouco com antipatia dele, mas depois ele assumiu o namoro com o marido dele, casou-se, teve um filho, e eles adotaram filhos, eu não sei quantos, Eles são têm 2 filhos. Isso. Então, assim, ele apoiando ou não a parada LGBT, ele fez, só dele assumir essa família, né, ele fez tanto pelos LGBTs no país, que eu acho, assim, excepcional. E ele teve aquela situação da Djamila também, eu não sei se vocês lembram, que assim que começou a pandemia, ele pegou a conta dele e deu para Djamila Ribeiro, aquela militante, aquela intelectual contra o racismo, né, antirracismo, e ele deu a conta do Instagram dele para Djamila, para que a Djamila pudesse falar, compartilhar suas ideias, defender suas ideias e tal. Isso também, assim, quem que faria isso no dia de hoje, né? Paulo Gustavo, um comediante conhecido nacionalmente, cedeu o seu lugar e a gente sabe quanto que vale uma conta de Instagram com o número de seguidores, né, para defender uma causa que não era dele, né, porque ele era branco e tal, mas isso se mostra como ele estava envolvido, sabe, nas questões do Brasil, na luta contra o racismo, contra a homofobia. Ele tinha uma personagem também maravilhosa, que era a Senhora dos Absurdos. Eu não sei se vocês já viram. Eu conheço. Já vi vários sketches desse personagem. Nossa, muito engraçado. Ele criou uma personagem baseada nessa classe média branca que tem horror aos negros, aos gays e causa feminista. E ele ficava repetindo um tom de ironia, né, para debochar dessa classe de pessoas, desse grupo de pessoas. E é sensacional. Eu lembro que tinha um que ele ia no parque e acessava um daqueles aplicativos gays, e atrás da personagem que era aquele Magela que faz, e ficava agredindo ele. Assim, era tudo em tom de ironia, de deboche, e que nem sempre, se você olhar nos comentários do YouTube, nem sempre o pessoal percebia. E isso para mim mostrava também o nível de genialidade que ele estava, assim, era coisa rara de se ver. Eu acho que a gente perdeu muito, não acho que vamos ter nenhum comediante nesse nível tão cedo, que o cara era sensacional mesmo. A morte dele, igual a Patrícia falou, deu um rosto, né, para milhares de mortes que estão ocorrendo, e é mais um ponto negativo contra o Bolsonaro, né? Um ponto em que o Bolsonaro perde, né? Porque agora mexeu num outro ponto das pessoas, que quem estava alheio e às vezes era fã do Paulo Gustavo, agora se tornou contra o Bolsonaro, imagino eu. Quando começou a pandemia, eu me lembro que algumas pessoas postavam no Facebook assim: quando os números começarem a virar nomes, você vai entender como a pandemia é séria, como o assunto é sério. Muita gente que é contato meu no Facebook postou isso. E parece que foi meio isso, né? Paulo Gustavo, deixou de ser só aquele número, não sei quantos mil mortos por dia, e virou um nome, e um nome muito conhecido, né? Então isso causou um certo impacto no país, de certa forma, né, de mostrar, e ainda mais assim, que Paulo Gustavo, ele não era idoso, ele não tinha comorbidade nenhuma, até onde eu sei, e mais, ele foi fazer um tratamento caríssimo, ele não ficou sendo atendido no SUS, ele foi fazer um tratamento caro, ele usou ECMO, então você tem uma série de coisas ali. Inclusive o marido dele é médico, né? O marido dele é médico, exatamente. Então você tem uma série de coisas ali que mostra que a pandemia é uma coisa séria. Não é assim, não é vão morrer uns pouquinhos ali, que são pessoas que já morreriam de qualquer jeito. Não, é coisa séria. Então, acho que a morte dele deu essa cara diferente, né? Trouxe à tona
exibiu o que já estava exibido, né? Mostrou o que já estava mais do que mostrado, de maneira mais clara, mais evidente. Acho que deu um acorde final para quem não... Isso. Um sacode, assim, para quem não estava se sentindo afetado pela pandemia. Enquanto você estava falando, eu lembrei também da Dona Hermínia, que eu acho que ele lançou 3 filmes com essa personagem, que basicamente é a maior bilheteria do cinema brasileiro. Assim, a gente perdeu uma coisa ali que... A gente perdeu uma pessoa que, assim... Enfim, foi infeliz. Tá me faltando palavra aqui. O que eu tô querendo dizer é que o Bolsonaro, por não ter feito... Né? Foi um isso brasileira também. Além de tudo, e também é outro ponto que o governo faz questão de né, minimizar a cultura, a importância da cultura brasileira, que a gente tem um governo agora que quase vilaniza a cultura brasileira. Então, a gente perdeu muito. A gente perdeu o Paulo Gustavo como pessoa, né, a família dele, mas a gente perde também em cultura, né? E era uma pessoa que ainda tinha muito trabalho pela frente, né? Não é alguém assim com certeza. Alguém assim que já deu toda a contribuição que tinha para dar. Se ele continuasse vivo, ele ainda ia fazer muita coisa pela frente. Nossa, com certeza. E, de fato, todos. O Brasil perdeu bastante nesse sentido. Sim, perdemos todos, vai fazer falta. Espero que agora as pessoas acordem para ver o buraco que nós estamos. No mês de maio, começaram os depoimentos da CPI da Covid-19. Essa CPI, que também pode ser chamada de CPI da pandemia ou CPI do coronavírus, ela foi instaurada no Senado brasileiro com o objetivo de investigar a gestão da pandemia de Covid-19 pelo governo. Ela conta com 11 titulares, né, e 7 suplentes entre os senadores e com, digamos assim, a participação especial da bancada feminina no Senado. E no dia 4 de maio foi o primeiro depoimento, que foi do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. No dia 5 de maio, foi o depoimento do também ex-ministro da Saúde, Nelson Tais. No dia 6 de maio, foi o depoimento do atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. No dia 11 de maio, foi o depoimento de Antônio Barra Torres, que é diretor da Anvisa. No dia 12 de maio, depois, Fábio Weingarten, que é ex-secretário especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações, do governo federal. No dia 13 de maio, depois Carlos Murilo, que é o presidente regional da Pfizer na América Latina. No dia 18 de maio, depois Ernesto Araújo, que é ex-ministro das Relações Exteriores, tinha sido ministro por muito tempo durante esse período de pandemia. No dia 19 e no dia 20 de maio, depois Eduardo Pazuello, que também é ex-ministro da Saúde. No dia 25 de maio, depois Mayra Pinheiro, que é secretária de Gestão do Trabalho e Educação do Ministério da Saúde. E no dia 27 de maio, depois Dimas Covas, que é diretor do Instituto Butantan. E tem muita gente que já foi convocada para depor. E aí os trabalhos da CPI ainda vão se prolongar depois no mês de maio, não termina no mês de maio, óbvio. No mês de junho vai ter trabalho, mas só o que já foi feito aqui em maio já dá bastante pano para manga para a gente discutir bastante e tem muito o que dizer. O que tem me chamado muita atenção nessa CPI é como todo mundo foi lindo, né? Todos os governistas que foram lá depor deram depoimentos maravilhosos de coisas que eles fizeram que foram maravilhosas, e o governo correu atrás de vacina e fizemos um ótimo trabalho para esclarecer a população, para que as pessoas usem máscara, para que o vírus não se proliferasse. Todo mundo agiu bem, aparentemente todo mundo agiu bem. E aí por que estamos nessa situação então, se todo mundo agiu bem, se tudo foi feito assim maravilhosamente? Por que estamos com tantos mortos por dia, né, essa quantidade absurda de mortos? Por que não temos vacina até agora? Assim, a gente tem, quer dizer, a gente não tem vacina, não. A gente tem a Coronavac, que está vacinando, que é basicamente a vacina que está sendo aplicada nas pessoas. A gente tem a AstraZeneca e agora o Brasil também tem a Pfizer, mas isso é bem recente, esse da Pfizer, né? Então, a vacinação no país parece que segue assim como uma tartaruga manca. Então, se todo mundo foi tão maravilhoso assim e fez tudo tão bem, por que estamos nessa situação? É uma coisa que eu fico me perguntando. Porque foi exatamente os depoimentos que eles deram na CPI, de que eles fizeram as coisas mais maravilhosas do mundo.
E eles se contradizem, né? Então, assim, cada um coloca a culpa, entre aspas, no outro. E aí, no final, a gente tem depoimentos totalmente, né, que não conversam. Então, várias coisas me chamaram a atenção, né? Uma coisa também que me chamou muito a atenção é a realidade paralela que o governo e o bolsonarismo, no geral, vive, né? Que a cloroquina é maravilhosa, a cloroquina vai salvar vidas, de que a OMS o Brasil não tem que seguir a OMS, né? A Mayra Pinheiro falou isso abertamente, o Brasil não é obrigado a seguir orientações da OMS. Então, a OMS, que é uma autoridade no assunto, não, mas assim, uns 3 estudos ali, né, bem capengas sobre a cloroquina a gente segue. Então, é uma realidade paralela. Né? Me chamou a atenção também como, de repente, todo mundo era a favor de máscara, de repente, todo mundo é contra a aglomeração. Nunca defendi isso, sempre fui a favor da vacina, né? Então, assim, é realmente muita mentira, né? Muita mentira. E aí vamos ver os desdobramentos dessa CPI, né? Mas assim, eu achei engraçado que a CPI era quase como uma mistura de Big Brother com House of Cards, porque era assim, era um momento que a gente ligava a TV, vamos ver, gente, vamos ver o que vai acontecer hoje, o barraco que vai acontecer, então assim... Foi isso mesmo. Então, assim, virou um reality da vida do brasileiro, né? Gente, eu, assim, pra ser sincero, não tô acompanhando muito a CPI, porque eu já não tenho mais tanto emocional para acompanhar. É muito triste, mas eu fico feliz que finalmente o Senado reagiu, alguém reagiu. A CPI não é contra o Bolsonaro, né, mas é para investigar por que ocorreram tantas mortes. Eu espero que não pare aí, eu acho que as investigações sobre esse governo vão continuar, porque eu imagino que muita coisa vai surgir ainda depois, mas eu acho que a CPI ela vai evidenciar mais uma vez como que esse governo é anti-humanista, sabe? Como esse governo é anti-ciência e anti-verdade, porque o bolsonarismo tem essa característica, né, de criar uma narrativa própria que na maioria das vezes não condiz com a realidade, apenas para defender os interesses deles, e eu espero que fique mais evidente ainda, porque a gente precisa sair dessa. Sinceramente, a situação está desesperançosa, e que essa CPI nos ajude a achar uma luz no fim do túnel. Você sabe, Jonas, que o que me chama muita atenção, vendo todo esse processo dessa CPI e desses depoentes bolsonaristas falando, é que, inclusive, teve até uma confusão ali, uma delas, né, que alguém falou, esse daqui tem que ser preso, porque tá mentindo descaradamente aqui, não sei o quê. Eu acho que serve para mostrar que essas pessoas não podem fazer o que elas querem, porque eu acho que elas entraram ali, tanto o presidente da República, quanto os seus ministros e toda a sua equipe, eles têm muito a noção, eles entraram ali muito com a noção de que eles podiam fazer o que eles querem, é o que eles demonstraram, né? Eu faço o que eu quero, não vai ter consequências. E aí, com essa CPI, parece que tá ficando claro que não é bem assim. O que eles fazem tem consequências e eles vão responder, eles vão ter que responder pelas coisas que eles fazem e pelas coisas que eles dizem. Eles vão ter que responder em algum momento. E eu acho que antes da CPI isso não estava tão claro, né? Ficava uma coisa meio de que, nossa, para onde o país está indo? Porque esse pessoal tá fazendo tudo isso e vai ficar por isso mesmo. Ainda tem muita proteção do governo, né? Porque eu não sei se vocês viram, mas até, por exemplo, o Pazuello foi para a CPI, falou tudo aquilo que falou, que era a favor de máscara, que era contra a aglomeração, e aí eu não sei quantos dias depois ele estava com o Bolsonaro numa aglomeração lá acho que era justamente aquela passeata lá da moto, sem máscara, né? Então parece que ele vai ser chamado de novo para a CPI. E aí ele é militar da ativa, né? Então tá sofrendo as Forças Armadas estão sofrendo pressão para que ele seja pelo menos retirado da ativa, né? E o Bolsonaro essa semana parece que foi lá pedir para que ele não seja punido. E isso estava repercutindo. Então, assim, ainda tem muita mãozinha do presidente. Ainda tem muita coisa que eu acho que eles estão escapando. Mas isso não vai durar para sempre, né? Particularmente se esse governo não for reeleito. Mas é isso, eu acho que a CPI veio para mostrar para o governo, para os governistas, que a gente não está que o Brasil não é vivendo as amarras, que existe uma bolha além do bolsonarismo
Que, né, que o Brasil não é tomado pela milícia ainda, então o que a gente pode fazer. Inclusive, eu tô pensando aqui, talvez se não tivesse a CPI, não tivesse a manifestação do dia 29, será? Tem ligação? É possível. É possível. Faz né? sentido o que você está dizendo. E eu ia falar aqui mais alguma coisa. Ah, sim, é do Twitter. Porque o que eu vejo da CPI é no Twitter. E eu tô vendo, eu tô achando maravilhoso que, assim, por exemplo, tá lá o Pazuello. Eu não sei se foi o Pazuello, mas, por exemplo, tá o Pazuello falando, ou esse Flávio, é o Fábio, não sei, tá fazendo depoimento. Aí os jornalistas no Twitter informam, às vezes, ao Randolph e ao Calheiros, falando, olha, ele tá mentindo. E mostram notícias mostrando a contradição, sabe? Então, a tecnologia, a internet está permitindo que aconteça isso, assim, eu não sei se vocês estão vendo isso, mas enquanto um tá depondo, aí já tem jornalista desmentindo ele. Eu tô achando isso maravilhoso, assim, sabe? A rapidez que a tecnologia está permitindo que a gente verifique os fatos, verifique a verdade, né? O que eles estão dizendo na hora, ao vivo. Isso é maravilhoso. Eu acho que a CPI trouxe à tona muitas das coisas que estavam acontecendo e que nem todo mundo estava sabendo, né? Eu acho que escancarou muito das incoerências do governo. Isso é sempre importante. Vamos ver o que vai acontecer. Parece que agora eles vão chamar especialistas para falar sobre o assunto. Também não sei muito qual é a função disso, né? Porque parece que vão chamar 4 favoráveis à cloroquina e 4 contrários, e vão promover um debate científico dentro da CPI. É uma coisa que eu não tô querendo. Eu tô querendo entender qual é o objetivo disso. Mas para os próximos dias a gente vai ver aí, talvez, no último, né? Num dos últimos, que foi aquela Mayra Pinheiro, já teve mais ou menos ali um debate científico. Ela debateu com um dos senadores que é médico enfim, aquilo ali foi um show de horrores, né? Porque a gente sabe que ela mostrou um monte de estudo que não vale nada, mas eu acho que talvez seja até pior nas próximas semanas, porque se for mesmo esse 4x4, não sei o que vai sair disso, né? Não sei qual é o objetivo disso. Vamos ficar de olho, né? Pra ver o que vai sair disso aí. Não, mas vamos torcer pelo melhor, né? Vamos torcer que vão chamar gente, especialistas, gabaritados, e que o debate científico se refine, não sei. Vamos torcer pelo melhor. Eu acho que eles vão fazer isso quando eles colocarem os 4 contra a cloroquina, né? Os 4 contra a cloroquina vão ser especialistas gabaritados, pessoas que têm conhecimento de qual consenso científico a respeito, não só da cloroquina, né? De vermectina, zinco e todos esses kits Covid aí, mas os outros 4 eu não sei, né? Os outros 4 são, sim, aqueles que se acham gabaritados, mas não são. Então o circo vai pegar fogo. Vai ser feio o negócio, eu acho. No dia 11 de maio, o site Paulops, que é uma página da internet sobre ateísmo, bem conhecida no meio ateísta, né, publicou uma notícia de um vereador em Curitiba que está sofrendo processo da bancada evangélica na Câmara Municipal. O vereador, ele teria criticado o repasse de verba a igrejas e as comunidades terapêuticas, essas comunidades que promovem supostamente um tratamento para pessoas que são viciadas em drogas, e ele disse que não faz sentido, o Estado é laico, portanto não faz sentido que seja repassado dinheiro a essas comunidades quando se deveria investir nas equipes multidisciplinares de tratamentos para viciados. Assim que ele fez isso, a bancada evangélica da Câmara de Vereadores abriu um processo acusando ele de intolerância religiosa e de quebra de decoro parlamentar por ter criticado um repasse de verba, sem dúvidas, indevido. Esse acontecimento ele começou ainda no meio de abril e ele está se prolongando aí pelo mês de maio. Eu acho que isso mostra a situação do Brasil, né, em relação como estamos longe do ideal do Estado laico, né, cada vez mais, e o poder com o bolsonarismo veio muito poder para esses partidos, né? Veio muito poder para a parcela evangélica da população. Então, eles se sentem muito empoderados, né? De colocar a religião como primeiro lugar. Eu acho isso bem preocupante. Eles, de fato, estão agindo como se a religião fosse uma coisa intocável, né?
Porque o cara dizer que não é para mandar dinheiro para instituição religiosa e sim para outra instituição que tem mais respaldo científico, isso é considerado, sei lá, intolerância religiosa, isso é considerado quebra de decoro, isso é o cúmulo do absurdo do que eles acham, deles se acharem intocáveis. Exatamente. E eu acho que tem muito a ver com o respaldo que eles têm do governo, do presidente, né? Então é como eles se empoderaram. Primeiro, o vereador é o Renato Freitas, não é o nome dele? Que questionou a bancada evangélica? É, Renato Freitas. Isso. Primeiro, eu acho que a gente tem que parabenizar ele pela coragem, né, de se levantar contra a bancada evangélica, que o que ele fez é certo. Eu lembro antes, um ano atrás, estava saindo muita notícia, pelo menos em Minas, dessas comunidades terapêuticas, que acontecia muita tortura, muito abuso e até casos de morte dentro dessas comunidades terapêuticas. E a maioria era evangélica, pelo menos o que eu me recordo agora eram todas evangélicas. Não sei como é a situação lá em Curitiba, né, mas eu imagino que não deva ser diferente. Aí a gente, é muita coisa para falar sobre isso, porque essas comunidades terapêuticas, como é que elas promovem a cura dos pacientes, né? É por meio da ciência, por meio da cura espiritual, porque se for da religião, faz sentido que exista, sabe? Eu defendendo a ciência, para mim isso, a própria existência dessas comunidades terapêuticas não faz muito sentido para mim. E ainda receberem dinheiro público para promover uma cura que não tem respaldo científico, e aí depois a gente fica sabendo de casos de tortura, de abuso e de morte, está tudo tão errado assim que absurdo. E por isso que eu acho que a gente tem que parabenizar esse vereador e também mostra também como, eu acho que vocês já falaram, né, o discurso teocrático está avançando ainda na política. Esses quatro vereadores que levantaram o processo não é esse tipo de político que a gente tem que combater, sabe? Esse tipo de discurso de que tudo que é relacionado à igreja é intocável, não se pode criticar. Não, a gente tem que assumir mais a postura do vereador Renato e questionar, sim, e bater de frente se for preciso. Eu fico com muita pena da gente não estar, né, os ateus, humanistas e tal, a gente não está organizado o suficiente para dar um apoio para esse vereador, né, e também não só esse vereador, mas também essas outras comunidades terapêuticas estão promovendo cura, entre aspas, aí. Eu tenho muito preconceito não é preconceito, mas que eu já tive familiares que já frequentaram essas comunidades terapêuticas, então eu sei que, pelo que eu já ouvi, não são ambientes muito, muito bons de se estar, sabe? Então, eu fico pensando o que a gente poderia fazer se a gente tivesse uma comunidade ateia organizada, comunidade que defende ciência organizada, para dar um apoio, para dar um suporte para esse vereador e também para combater essas outras comunidades terapêuticas que sinceramente, para mim, não deveriam nem existir. Ô Jonas, essas comunidades de Minas que você falou, elas recebem verba pública também? Olha, isso eu não consigo afirmar ainda. Aliás, eu não estou lembrando de cabeça. Eu teria que olhar, mas eu sei que andou... Isso é uma informação que eu teria que confirmar, Arthur, mas eu sei que tem um projeto de lei, ou já existe uma lei do governo Bolsonaro que dá o passe livre para essas comunidades terapêuticas em questão de verba. Me chama a atenção você falar disso, porque me faz pensar como isso está capilarizado, né? Porque na Bahia tem uma comunidade terapêutica dessa muito conhecida lá, que se chama Fundação Doutor Jesus, esse é o nome da comunidade. Ela recebe dinheiro do governo do estado, ou pelo menos se deixou de receber de 2 anos para cá, eu não tive mais notícia, mas 2 anos assim, de 2019 para cá, né? Começo de 2020 para cá, não tive mais notícia, mas até aquele momento recebia dinheiro do governo do estado, e aquela coisa, não apresenta nem
em resultado. Assim, para você saber se essa comunidade de fato está curando as pessoas, está tratando as pessoas, e se essas pessoas, porque tem uma coisa de você dizer assim, essa pessoa saiu daqui, não vai mais usar, mas elas precisam de um acompanhamento para saber se elas continuam de fato não usando ou se elas não retornam para aquilo depois. Então, não tem um acompanhamento, não tem nenhum dado sobre qual é o resultado efetivo dessa comunidade. Tudo que a gente sabe é o que a própria comunidade fala, o que a própria fundação fala, que temos não sei quantos mil recuperados que entraram aqui. E essa comunidade, você falou da questão dos maus tratos, essa comunidade já teve a ação no Ministério Público contra ela diversas vezes, assim, diversas ações no Ministério Público, por maus tratos, por estar colocando menores de idade ali ilegalmente, por um monte de coisas. E é uma coisa tão capilarizada porque isso é usado como plataforma política. O responsável por essa comunidade que eu tô falando, ele foi o deputado mais votado da Bahia, uns 300 mil votos, uma coisa assim. Então tá muito capilarizado. Eles usam isso porque, né, as pessoas dizem, olha o trabalho maravilhoso que eu tô fazendo aqui. E sim, o trabalho maravilhoso que a gente não sabe o resultado. Porque só porque vocês estão dizendo que o resultado é esse, eu não vou acreditar que o resultado é esse, né? Isso precisa de um outro dado, de uma checagem alternativa, né? Tem outras formas da gente identificar isso. Mas o poder político que eles acabam ganhando é muito grande, né? E é o que você disse, eu não sei exatamente, a gente precisaria de uma comunidade organizada, não só de ateus, mas assim, de pessoas que defendem ciência, de pessoas que defendem o Estado laico, de pessoas até as pessoas que defendem, que são, digamos assim, que participam de combate ao uso de drogas, de operação de drogas também, para poder atuar contra essas comunidades e contra o poderio político que elas criam, né? Como elas viram plataforma política, como elas geram capital político. Eu acho que é um buraco muito fundo essa questão das comunidades terapêuticas. Eu estou até vendo aqui, olha, dei uma procurada enquanto aqui você estava falando, e está no O Globo de 19 de novembro de 2020. Comunidade terapêutica de Minas Gerais, que recebeu mais de R$500 milhões do governo, é acusada de tortura. Então, assim, é um buraco muito fundo, está mexendo com a vida das pessoas, a pessoa entra lá, a gente não sabe o que acontece com essas pessoas, está envolvido dinheiro público, né? Nosso dinheiro. Agora você apontou, é usado como plataforma política também. Com certeza deve ser usado como proselitismo também, né? Deve ocorrer ali uma parte disso. E elas promovem uma cura que não tem respaldo científico, né? Qual o método eles estão usando? Tem respaldo científico ou não? O respaldo deles, ou o nome do negócio, Fundação Doutor Jesus. Ou seja, quem vai te curar é Jesus, nada mais além disso. E parece que no Brasil é quase que um crime você questionar, né? Você questionar instituições religiosas, você questionar caridades ou algo assim que dizem que estão fazendo bem, né? Então assim, mas como que você está questionando o Doutor Jesus, né? É muito mal visto, né? Assim, falar mal de religião. Dizem assim, ele está ali trabalhando, fazendo esforço, porque ele não recebe nada. Mentira, ele recebe dinheiro público, sim, mas não recebe nada, ele não ganha nada, não recebe no sentido de que ele não enriquece com isso. Então ele está ali fazendo esforço, ajudando as pessoas, e você está sendo contra esse trabalho maravilhoso que ele está fazendo, sabe? Exatamente. É muito difícil no Brasil, criticar instituições religiosas, assim, né? Parece que eles têm uma proteção a mais ali. Isso. A gente tem que aprender a contra-argumentar isso também, sabe? Porque o nosso questionamento é se ele está de fato ajudando. Ele diz que está ajudando. Por que você acredita que ele está ajudando só porque ele está dizendo? Esse é o questionamento que a gente tem que fazer. A gente tem que aprender a contra-argumentar isso. Porque senão a gente é que sai de malvado, né? De pessoa insensível que não liga para os outros, que não liga para os problemas da sociedade, quando na verdade você está vendo ali um oportunismo claro sendo usado. E violação de direitos humanos. Eu fico na esperança de que mais vozes se levantem, sabe, contra isso. O pessoal dos direitos humanos, não só os ateus, como o Arthur falou, mas o pessoal dos direitos humanos, o pessoal da ciência, principalmente a classe médica, psiquiatra, psicólogo, que está envolvido na recuperação dos drogadictos. A gente tem que se organizar, a gente tem que se levantar, porque isso não pode continuar. São vidas. São pessoas que entram ali buscando uma ajuda e às vezes sai pior ou sai sem vida, entende? Eu fico muito indignado, eu tô assim,
Já tô me exaltando aqui. Mal comparando, né? É como se é exatamente a mesma lógica que a cloroquina. A lógica da cloroquina parece ser a mesma lógica dessas fundações, dessas comunidades terapêuticas, né? Isso. Dizem que funciona, você tem aí os relatos anedóticos de que funciona. No caso dessas comunidades, tem o discurso religioso para poder ser mais convincente ainda, né? Tornar a coisa mais convincente. Mas a verdade é que a gente não sabe. Provavelmente não funciona merda nenhuma. Mas tá aí fazendo a propaganda. Como todas as pseudociências que a gente está acostumado a ver por aí, né? Sim, exatamente. Cloroquina foi só o exemplo mais próximo, né, que a gente tem agora. Mas sim, a PNL, né, programação neurolinguística, a constelação familiar, astrologia, tudo isso. Reiki. E no dia 26 de maio, o Papa Francisco fez uma piadinha sobre os brasileiros. Foi-se o tempo em que a gente podia achar que líderes religiosos eram tolos, sisudos, carrancudos, mal-humorados. Não. Hoje a gente sabe que sua santidade também tem senso de humor, também sabe fazer gracejos, e nesse dia, depois de uma audiência, um padre brasileiro que estava lá no Vaticano pediu ao Papa, né, que rezasse pelos brasileiros. Reze aí por nós, sua santidade, porque o negócio aqui tá feio. E o Papa respondeu: meu filho, brasileiro tem jeito não, é muita cachaça e pouco coração. É claro que a gente sabe que foi uma brincadeirinha, a gente leva na esportiva, mas é claro que a gente não ia deixar de comentar isso, né? Porque nós também sabemos fazer brincadeirinha. E eu espero que a gente seja levado na esportiva também. Vale lembrar que o Papa é argentino, então às vezes tem essa rivalidade aí, mas eu só quero me manifestar que eu discordo do Papa, que eu acho que o problema do Brasil é justamente quem ora e não quem bebe, entendeu? E que às vezes, para viver no Brasil, a gente tem que beber, né, gente? O Brasil me obriga a beber. Eu me lembrei daquela música, não sei se vocês conhecem, é uma banda chamada... Ai, meu Deus, estou esquecendo o nome da banda agora. E aí o refrão diz: Deus é pai e a cachaça vai, Deus é bem e a cachaça vem, amém. Mas, enfim, né, me lembrou essa música. Mas e o papo sobre onipresença de Deus, onipotência? Quer dizer, o alto está mais potente do que Deus? Que isso? Não estou entendendo. Se a autoridade máxima da igreja está dizendo isso, o representante de Deus na Terra, gente, não sei, nessa polêmica aí, eu sou a favor da polêmica mesmo. Eu não sei lá. O que eu acho que chama atenção é essa ideia de que rezar dá resultado, né? Vamos orar que eu vou me curar. Vamos orar que a gente sabe que não é bem assim, né? E foi pedir uma oração lá pro Papa, né? Porque a situação tá tão feia no Brasil. E quem sabe se o próprio Papa fizer uma reza pelo Brasil, a coisa não melhora um pouco. E até o Papa... Seja uma reza braba, viu? Não pode ser uma reza qualquer, não. Até o Papa desistiu do Brasil, daí a gente vê a situação. Brasil, é menos papa, menos oração, mais cachaça. Vamos resolver isso. Deus é pai e a cachaça vai. Deus é bem e a cachaça vem. Amém. Deus é pai e a cachaça vai. Deus é bem e a cachaça vem. Deus é pai e a cachaça vai. Deus é bem e a cachaça vem. Então, o episódio 9 vai ficando por aqui. Eu vou pedir a Jonas e Patrícia que deem aí suas palavras finais. Tchau, gente. Eu sou o Jonas. Esse foi o 9º episódio. Até o próximo. Espero estar aqui no próximo. Nos sigam em todas as redes sociais. A gente está no Facebook, no Instagram, no Twitter. E até mais. Beijinhos. Tchau, gente. Aqui é a Patrícia. Muito obrigada por nos escutarem. Espero que tenham gostado. Continuem com a gente. Compartilhem. Entrem nos nossos links e nas nossas redes sociais. Estamos aqui. Beijos. Eu agradeço a você que nos acompanhou aqui até o final. Espero que tenha gostado. E eu vou pedir a você que compartilhe o nosso podcast o quanto puder, onde puder, e também que dê uma olhadinha na nossa descrição. Okay? A gente está deixando aqui um link para o Apoia-se, para quem quiser e puder nos apoiar, e também os links das nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram e no Twitter, ok? Então, muito obrigado, beijo no coração e até a próxima. Deus é pai e a cachaça vai. Deus é bem e a cachaça vem.
cachaça vem.